Sendo o quarto do que os historiadores chamam de 5 bons imperadores, Antonino Pio na verdade não foi a primeira escolha para a sucessão do império. Mas, até aquele momento, ele seria a única e mais confiável alternativa como imperador para que os planos de Adriano se concretizassem. E nesse vídeo veremos mais sobre a sua história e também sobre seu governo. Embora sua família tenha vindo originalmente do sul da Gália, Antonino Pio nasceu em Lanúnvio, a 20 milhas ao sul de Roma, em 19 de setembro de 86 d.C., com o nome de Tito Aurélio Fulvio Antonino. Tanto seu pai quanto seu avô paterno serviram como cônsules, e o jovem Antonino foi criado em uma grande propriedade, primeiro por seu avô paterno e depois por seu avô materno. A propriedade que ele herdou, onde mais tarde construiu um palácio, o tornou extremamente rico e, mesmo não tendo experiência militar, ele serviu como cônsul, pretor e questor, além de governador da Ásia Menor de 135 a 136 d.C. Não há muitas informações e registros sobre Antonino e também o seu tempo no poder. Como vimos no vídeo anterior dessa série, Antonino Pio não foi a escolha inicial de Adriano, e nem a sua segunda escolha. Em 136 d.C., com Adriano com a saúde debilitada e à beira do suicídio, ele percebeu que, sem filhos, sua única opção era adotar. Ele escolheu um cônsul, Lúcio Seiônio, como seu herdeiro. Ele foi despachado para Panômia para servir como governador, mas morreu de tuberculose em janeiro de 138. Adriano então estava em uma encruzilhada. Enquanto ele queria que Marco Aurélio, que na época tinha apenas 16 anos, sucedesse ele, o imperador também percebeu que Marco ainda era muito jovem para receber o trono, e por isso escolheu Antonino, que tinha uma boa reputação entre a classe alta romana e era considerado um homem de confiança. O seu tempo como imperador seria suficiente até que o jovem Marco Aurélio pudesse amadurecer. Foi então que, em 24 de janeiro de 138, o imperador Adriano anunciou que pretendia adotar Antonino, que na época tinha 51 anos, como seu filho e herdeiro. E, em 28 de fevereiro daquele mesmo ano, a adoção ocorreu. A adoção, no entanto, veio com uma condição. A biografia de Antonino, escrita por Júlio Capitolino, mostra que a condição era que, assim como Adriano adotaria Antonino como seu filho, ele deveria fazer o mesmo no futuro com Marco Aurélio e com Lúcio Vero. Quando Adriano anunciou o desejo de adotá-lo, Antonino teve tempo para decidir se realmente queria ser adotado. Na verdade, Adriano não esperava que Antonino ainda vivesse muito mais tempo como imperador. Mas, para a surpresa de todos, Antonino ainda governaria por mais 23 anos. Em 10 de julho de 138, Antonino Pio assume as rédeas do Império Romano, com todos acreditando que ele simplesmente iria continuar as políticas de Adriano. É tanto que o sobrenome Pio foi um nome dado a ele pelo Senado romano, provavelmente por causa de sua lealdade à memória de Adriano. E, como já era um costume, uma das prioridades de Antonino como imperador foi deificar o já falecido Adriano, algo que o Senado aprovou com bastante relutância. Durante esse período, relativamente poucos eventos importantes marcaram seu reinado. Embora houvesse pequenos conflitos na Mauritânia, Alemanha e Egito, Antonino confiou em seus comandantes para lidar com a situação e nunca deixou Roma. Registros mostram que durante seu reinado, uma rebelião na Britânia foi suprimida e em 142, na Escócia, uma barreira guarnecida de 58 quilômetros, chamada de Muralha de Antonino, foi construída para estender a fronteira romana de cerca de 100 milhas ao norte da Muralha de Adriano. Como se esperava dele, Antonino executou muitas das políticas de Adriano, mas ele também deixou sua marca na cidade e no império. Por exemplo, ele insistiu que a administração da lei fosse justa e imparcial, até mesmo libertando muitos dos homens que o ex-imperador havia aprisionado, convencendo o Senado de que esse era o desejo de Adriano. A economia romana continuou crescendo e seu controle restrito das finanças permitiu um resultado positivo nas receitas do Estado no momento de sua morte. Antonino também completou muitos dos projetos da construção de Adriano e construiu monumentos que incluíam o Templo de Adriano
e, em memória de sua esposa, o Templo de Faustina. Ele também consertou muitos edifícios públicos, incluindo o Coliseu, que na época se encontrava bem deteriorado. Júlio Capitolino escreveu o seguinte sobre o governo de Antonino. Ele deu generosidade ao povo e, além disso, uma doação aos soldados. Além de tudo isso, ele ajudou muitas comunidades a erguer novos edifícios e restaurar os antigos. E depois de 23 longos anos no poder, em 9 de março de 161 d.C., Antonino morre de febre, supostamente após ter comido um queijo alpino. Seu reinado seria lembrado como trazendo relativa paz ao império. Antonino foi sepultado no mausoléu de Adriano, ao lado de sua esposa e dos seus filhos. Agora, as rédeas do poder seriam entregues a seus filhos adotivos, Marco Aurélio e Lúcio Vero. E no próximo vídeo dessa série, veremos mais sobre a história desses dois imperadores. Por isso, não esqueça de conferir se você já está inscrito no nosso canal. E eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.